Boa noite a todos. Boa noite, mesa diretora, vice-presidente vereador Paulo, secretário João Bichara, procuradora doutora Aline, vereadores, público presente, e cumprimentar também os nossos internautas que nos assistem através do Facebook. Nós que estamos na 37ª sessão ordinária, pedindo ao nosso bom Deus que nos conceda sabedoria para conduzir os nossos trabalhos e ser um trabalho bem proveitoso. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. José de Oliveira Lima, Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bechara Neto, Lucimar Alves Soares, Lenildo Henriques, Antônio Carlos Elvésio, Estevão Silva Machado, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que tem por título Tempo para Tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Peço ao secretário que faça a leitura do material de expediente. Senhor presidente, antes de adentrar o material do expediente, eu gostaria de deixar registrado com muito pesar o falecimento muito precoce do jovem Bruno Batista, filho do nosso amigo Barreto, ali de Pedra Rimuqui. Hoje é o terceiro paciente que vem a óbito em virtude da febre maculosa. É uma bactéria transmitida pelo carrapato estrela. Aos familiares que estão de luto, os meus sinceros sentimentos, que Deus venha confortar e consolar os corações dos amigos e familiares. E também um registro pelo passamento do nosso irmão Timóteo, eletricista predial efetivo aposentado da prefeitura, um senhor muito tranquilo, muito sereno. Tive o prazer de conviver, já fui membro da mesma igreja, então sei do que eu estou falando, da pessoa que eu estou falando. Nos deixou no último final de semana. Que Deus venha confortar o coração dos familiares, amigos e irmãos ali da Igreja Assembleia, na qual ele congregava. Um minuto de silêncio em prol dessas famílias.
Senhor presidente, agora iniciando a pauta da sessão, primeiramente cumprimentar a mesa diretora, ao corpo jurídico, aos servidores da casa, aos senhores vereadores e ao público presente e aos internautas com uma boa noite. A nossa pauta da 37ª sessão ordinária de hoje está um pouco extensa, mas ao mesmo tempo nós temos, por força regimental, com previsão regimental do artigo 167, parágrafo 1º, que diz que nas sessões em que esteja incluído na ordem do dia o debate da proposta orçamentária, das diretrizes orçamentárias e do plano plurianual, o expediente será de 30 minutos. Então, a gente sabe que é uma sessão de pequeno e grande expediente, muito resumido. Em virtude de ser um tempo pequeno e grande expediente muito resumido, eu automaticamente estou abrindo mão do meu pequeno e grande expediente, porque todos sabem que eu gosto de falar muito, e 30 minutos para dividir entre nós aqui vai ser muito pouco tempo para a gente falar o que a gente tem para falar hoje. Então, a gente tem aqui a pauta, nós vamos, por solicitação do nosso amigo vereador Bibico, nobre vereador Lucimar Alves Soares, eu vou começar a pauta por solicitação do nobre vereador, presidente. Vou começar com uma indicação de autoria do vereador Bibico, e em respeito às pessoas que vieram para prestigiar a solicitação do vereador, a gente está colocando aqui, mudando um pouquinho a ordem de leitura do expediente. A indicação está lá na ordem 9, indicação 184/2022, de autoria do nobre vereador Lucimar Alves Soares. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta honrada Casa de Leis, indico ao chefe do Executivo Municipal Antônio da Rocha Salles a expedição do edital de prorrogação da vigência do processo seletivo simplificado 10/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, específicos em todos os cargos discriminados no edital, cujo prazo está vigente até o mês de janeiro de 2023. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 7 de outubro de 2022. Justificativa. Tendo em vista o vencimento do processo seletivo simplificado, edital 10/2020, da Secretaria de Saúde, previsto para janeiro de 2023, sugerimos, juntamente com o chefe do Poder Executivo Municipal, a prorrogação do contrato, visto que alguns profissionais deste processo seletivo estão realizando curso profissionalizante ofertado pelo Ministério da Saúde, o Programa Saúde com a Gente, a saber, o Programa Saúde com a Gente, iniciativa do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, é o maior programa de formação técnica na área da saúde, no formato híbrido, metodologia na qual estudantes vivenciam um processo de aprendizagem por meio das modalidades presencial e à distância de forma integrada do país. O edital em vigor assim prescreve. Tem lá o item 2 da destinação, item 2.1, processo seletivo de que trata este edital, destina-se a agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, trabalhadores ativos do Sistema Único de Saúde, que exerçam atividade profissional nos municípios que aderiram ao Programa Saúde com Agente do Ministério da Saúde, que já possuam formação de nível médio ou que estejam cursando o último ano do ensino médio ou matriculado na educação de jovens e adultos, EJA, do ensino médio. Item 2.1.2, o agente de saúde selecionado neste processo seletivo deverá permanecer vinculado ao SUS durante todo o período de realização do respectivo curso, devendo informar imediatamente a coordenação do curso a perda ou alteração desse vínculo. O item 2.1.2.1, a perda de vínculo do agente junto ao SUS, interrompendo o pleno exercício de suas funções, implicará no cancelamento de sua matrícula e o consequente desligamento do respectivo curso. O curso supramencionado iniciou-se dia 9 de agosto do corrente ano e terá a duração prevista de 1 ano. Com isto, cabe salientar que o município poderá deixar de angariar recursos federais
com a desvinculação destes profissionais que serão automaticamente desclassificados do referido curso de formação, com o término de seus contratos, acarretando prejuízos para o nosso município. Diante do exposto, esperamos que o Executivo atenda a nossa propositura, cujo benefício será primordial a toda a população itapemirense. Solicito aos ilustres pares apoio à presente indicação. Lucimar Alves Soares, vereador do Partido Republicanos. Também comunicar aos senhores vereadores que a ordem 11, indicação 186/2022, ela está sendo retirada de pauta a pedido do autor da indicação, o vereador Lucimar Alves Soares. Agora eu vou iniciar a pauta da ordem 1. Na ordem 1, nós temos um ofício oriundo de Secretaria Municipal, 20/2022, de autoria da secretária municipal de Meio Ambiente, Camila Santiago Silva Mendes Ladeira. É um memorando, SEMA, número 173/2022, datado de 26 de setembro, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a Câmara Municipal. Referência, vistoria para poda de árvores na ES 487 até a comunidade Beira Rio. Prezados, em resposta à indicação 144/2022 da Câmara Municipal de Itapemirim, que solicita a poda de árvores ao longo da rodovia ES 487 até a comunidade Beira Rio, foi constatado pelo Departamento de Educação e Projetos Ambientais da Secretaria de Meio Ambiente, em vistoria à localidade, que se trata de área rural. Sendo assim, a referida secretaria não é autorizada a liberar poda ou corte nas mesmas, cabendo ao IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. Tal autorização cabe ao IDAF, segundo a Secretaria de Meio Ambiente. Atenciosamente, André Cupertino de Araújo, diretor de Departamento e Projetos Ambientais, Camila Santiago Silva Mendes Ladeira, secretária de Meio Ambiente. Na ordem 2, ofício oriundo também de Secretaria Municipal, 22/2022, de autoria do secretário municipal de Integridade Governamental e Transparência, Melquisedeque Gomes Ribeiro. Itapemirim, 6 de outubro de 2022, a Câmara Municipal de Itapemirim, excelentíssimo presidente José de Oliveira Lima. Assunto: indicação de servidor. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção à Lei Municipal 2.733, de 7 de outubro de 2013, em conformidade com a Lei Municipal 3.292, de 4 de abril de 2022, solicito em caráter de urgência a indicação de um representante do Poder Legislativo Municipal para compor o Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimentos, beneficiários dos repasses provenientes do Fundo de Cidades. A nomeação do referido conselho apresenta-se como um dos requisitos necessários para pleitearmos recursos financeiros do Fundo de Cidades. Certos do pronto atendimento, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Melquisedeque Gomes Ribeiro, secretário municipal de Integridade Governamental e Transparência. Na ordem 3, indicação 178/2022, de autoria do nobre vereador Antônio Carlos Elvésio. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal Antônio Rocha Salles, que empreende esforços junto à Secretaria Municipal competente, para que seja feita a manutenção e troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados no bairro Bela Vista, localidade Itaipava, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 10 de outubro de 2022. Justificativa: a presente propositura é de grande anseio dos munícipes que ali residem, devido à escuridão,
onde gera insegurança à população daquela região, trazendo transtornos aos pais de famílias e transeuntes que precisam por ali passar para chegar às suas casas. O pedido é pertinente, visto que a falta de iluminação está propiciando o consumo e venda de drogas, além de ações de marginais. Tal fato tem gerado insegurança para os moradores e os mesmos acreditam que a manutenção e a troca das lâmpadas dos postes diminuiria consideravelmente a ação dos marginais. Para minimizar o sentimento de insegurança, necessário se faz que o competente setor da Prefeitura instale braços de luz nos postes que já existem no bairro e realize troca urgente das lâmpadas queimadas dos postes. Logo esperamos que o prefeito acate esta propositura, cujo intuito é amenizar as dificuldades daquela comunidade. E solicito aos nobres edis apoio à presente indicação. Antônio Carlos Elvésio, vereador, Partido Republicanos. Na ordem 4, indicação 179/2022, de autoria vereador Estevão Silva Machado. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Rocha Salles que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize estudos e elaboração de projeto com o intuito de promover a reforma da praça e, no lugar do campo de areia, a construção de um campo de grama sintética no bairro Bela Vista, em Itaipava, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 7 de outubro de 2022. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a reforma da praça do bairro Bela Vista e também a substituição do campo de areia por um campo de grama sintética no mesmo local. Sabe-se que o espaço é muito bom e a reforma da praça e do campo ficará perfeita para os moradores. Esta obra é de grande anseio dos munícipes que ali residem, pois tal construção estará estimulando a mudança de hábitos, pois a rotina de atividade, disciplina e dedicação ao esporte tende a afastar as pessoas em situação de vulnerabilidade das drogas e do crime, sendo assim melhorando a qualidade de vida da população. É importante que a comunidade tenha a oportunidade de experimentar diversos tipos de ambientes e ferramentas de criação por meio das quais possa interagir, e vemos nessa construção uma forma de trazer para o bairro Bela Vista um lugar mais propício para as atividades recreativas. Espera-se que a reforma desta praça fique tão boa quanto a outras que temos em nosso município. A construção deste campo seja realizada com grama sintética, que seja equipada com traves e redes, iluminação adequada para atividades noturnas, proporcionando assim estrutura e acomodações adequadas para a realização de atividades físicas, disponibilizando um local tão esperado para a população para a prática de esporte e lazer. Na praça, ao entorno, solicitamos que seja feito um projeto bem elaborado, no qual possua bancos reforçados, espaço recreativo para atividades infantis, parque e playground. Também desejamos que tenha uma academia popular que atenda à necessidade do bairro. É primordial destacar que no bairro possui um espaço propício para tal construção, conforme imagens em anexo, que hoje é um campinho de areia que os moradores utilizam para a realização de suas atividades físicas. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate esta propositura, cujo objeto representa o interesse dos moradores desse bairro, que, devido a poucas opções para o lazer e desporto, questionam a carência de um local adequado e seguro, onde possam desfrutar de momentos de descontração com seus familiares e amigos. E solicito aos ilustres pares apoio à presente indicação. Aí segue anexo imagens do local, imagens da situação em que se encontra a praça e do campo de areia em anexo, algumas fotos retiradas no local. Essa indicação do vereador Estevão Silva Machado, do PSDB. Na ordem 5, indicação 180/2022, também de autoria do vereador Estevão Silva Machado. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal Antônio Rocha Salles que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras, através do Departamento de Elétrica, que seja executado serviço de extensão de rede elétrica com iluminação pública na rua projetada na localidade de Coab, próximo ao código de instalação 1609-49946,
neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 7 de outubro de 2022. Justificativa. A iluminação pública é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e constitui-se num dos vetores importantes para a segurança pública. Considerando a ausência da extensão de rede de energia elétrica no trecho da via supracitado, onde a sua extensão é de aproximadamente 150 metros, impossibilita a colocação de iluminação pública. Considerando a quantidade de imóveis e empresas instaladas no local, como borracharia, fábrica de vasos de plantas e posto de mola, que estão deixando de funcionar por falta de energia elétrica, levando em consideração a grande movimentação no período noturno com a passagem de pedestres que ali residem, considerando que existe em tramitação um protocolo realizado no sistema da Prefeitura Municipal de Itapemirim, através do BPMS número 8885/2021, em nome do senhor Victor Bayer Martins, o qual solicita a extensão de rede elétrica do trecho em questão. Essa indicação visa atender toda a comunidade, pois em contato com alguns moradores pude perceber a necessidade urgente de iluminação pública no local, visto que está causando transtornos aos moradores que estão inseguros, com medo por conta da violência, pois a escuridão está facilitando assaltos, arrombamentos, consumo de drogas, entre outros. Pedimos uma atenção especial ao órgão responsável que estude a viabilidade de resolver tal problema para esses munícipes. A iluminação trará mais segurança a todos. Diante do exposto, esperamos contar com a aquiescência e aprovação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis. Estevão Silva Machado, vereador do PSDB. Aí tem em anexo uma comprovação feita pelo cidadão no sistema de protocolo digital da Prefeitura, de solicitação de extensão de rede elétrica ali na Coab, com fotos desse trecho de rua aí de aproximadamente 150 metros. Essa é a indicação do vereador Estevão Silva Machado, do PSDB. Na ordem 6, indicação 181/2022, também de autoria do vereador Estevão Silva Machado. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito Antônio Rocha Salles que interceda junto aos departamentos de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Itapemirim, Câmara Municipal de Itapemirim e SAAI, a implantação de uma ferramenta eletrônica nos sites oficiais dos respectivos órgãos ou envio por e-mail com a finalidade de fácil acesso de informe de rendimentos dos servidores deste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 7 de outubro de 2022. Justificativa. Considerando que retenção de impostos é uma maneira que o governo federal tem para antecipar uma parte dos valores que devem ser pagos pelas empresas e combater a sua negação, considerando que o informe de rendimentos é uma maneira de atestar se o trabalhador e o empregador declararam o valor corretamente, considerando que o documento é muito importante no momento da declaração do imposto de renda para pessoas físicas, pois o informe de rendimento traz, com exatidão, os ganhos do período que precisam ser registrados na sua declaração, considerando que o documento é anexado durante o processo de declaração, a fim de servir como comprovação, essa indicação visa atender os funcionários da Prefeitura, Câmara e SAAI, seria de grande importância, visto que os mesmos precisam requerer tal documento, tendo que se locomover até os órgãos competentes, fato que acarreta filas e um grande fluxo de pessoas. Pedimos uma atenção especial ao órgão responsável, que estude a viabilidade de resolver tal problema para esses servidores, tendo em vista a facilidade de obter seus rendimentos, tendo como opção a impressão e o documento por PDF. Diante do exposto, esperamos contar com a aquiescência e aprovação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis. Estevão Silva Machado, vereador do PSDB. Na ordem 7, indicação 182/2022, de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles, que empreende esforços junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem, a SENAI Espírito Santo, objetivando a criação de um convênio para a realização dos cursos de qualificação profissional a serem ofertados à nossa população de forma gratuita, especialmente para atender os jovens mais carentes de nosso município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza,
10 de outubro de 2022. Justificativo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo, SENAI, ministra em suas escolas uma enorme gama de cursos voltados à formação e qualificação profissional, garantindo a promoção social e econômica de centenas de milhares de pessoas. A especialização dos alunos facilita não só a inserção no mercado de trabalho e nas indústrias, mas também uma grande valorização no processo de recolocação profissional. A implantação de uma escola ou a assinatura de um convênio em Itapemirim atenderia, portanto, a uma das principais dificuldades enfrentadas pelo empregador, que é justamente a falta de mão de obra qualificada. Itapemirim, que atualmente possui 5 distritos, uma população muito jovem, mas que não tem acesso a cursos gratuitos, especialmente na área industrial, onde possui diversos setores produtivos no município e suas adjacências. Portanto, com a instalação de uma escola ou assinatura de um convênio, o SENAI ajudaria a garantir um futuro melhor para um número ainda maior de jovens trabalhadores de nossa cidade, contribuindo assim de forma decisiva para impulsionar o desenvolvimento econômico e social de nosso município. Assim sendo, esperamos que o prefeito municipal acate esta propositura, proporcionando a realização de mais esta benfeitoria em favor de nossos munícipes, cujo objeto é de grande relevância, e solicita aos nobres edis apoio à presente indicação. Erasto da Costa Rocha, vereador do PDT. Ordem 8, indicação 183/2022, também de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal Antônio da Rocha Salles, que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de propiciar a pavimentação asfáltica ou calçamento da via pública nas proximidades da Escola Rosária da Silveira Nunes, na localidade de Rio Muquipedra, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 10 de outubro de 2022. Justificativo. A presente indicação justifica-se pela necessidade de se oferecer aos munícipes e alunos condições dignas de transitar na via pública, que atualmente encontra-se em estado precário, com muitas imperfeições e buracos constantes ao longo de toda a sua extensão. Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias que ali residem em serem agraciados com a pavimentação destas ruas, uma vez que amenizará os transtornos causados pela ação do tempo. Sabe-se que essas ruas, durante os períodos chuvosos, fica praticamente intransitável devido aos lamaçais formados. Soma-se ainda o fato de, quando períodos de clima seco, moradores e alunos sofrem com a poeira de terra que se levanta e provoca danos à saúde. A via pública possui uma extensão de aproximadamente 300 metros, que necessita de pavimentação asfáltica ou calçamento, contendo ainda as devidas sinalizações de trânsito. Com a realização deste serviço, os sofrimentos diários destes munícipes serão amenizados, proporcionando uma melhor mobilidade urbana e, consequentemente, maior qualidade de vida para estes moradores. Assim sendo, esperamos que o prefeito municipal acate esta propositura, proporcionando a realização de mais essa benfeitoria em favor dos moradores de Rio Muquipedra, e solicito aos nobres edis apoio à presente indicação. Nós temos em anexo uma via pública que inicia na rua principal em Pedra Rimuqui e faz praticamente um L ou um T, margeando ali com a escola e a quadra daquela comunidade. Essa é a indicação do vereador Erasto da Costa Rocha, do PDT. Na ordem 10, a indicação é 185/2022, de autoria do vereador Lucimar Alves Soares. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal Antônio da Rocha Salles, que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de viabilizar atendimento médico semanal na comunidade de Ilha do Gato, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 7 de outubro de 2022. Justificativo. Considerando a Constituição Federal, que declara em seu artigo 196 que, abre aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação,
Considerando ainda o prescrito na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 90, em seu artigo 2º, de que, abre aspas, saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Apresentamos a presente indicação, que tem por objetivo atender a uma antiga reivindicação dos moradores de Ilha do Gato, devido ao fato de que a unidade básica de saúde mais próxima, que é da comunidade do Retiro, está a cerca de 10 quilômetros, o que gera dificuldades destes munícipes em terem acesso aos serviços de saúde ofertados pelo município, devido ao extenso deslocamento até esta unidade básica de saúde. Faz necessário que a Secretaria Municipal de Saúde elabore planejamento e disponibilize atendimento médico básico pelo menos uma vez por semana a esta comunidade Ilha do Gato, garantindo assim um direito constitucional a estes cidadãos. Diante do exposto, esperamos que o Executivo Municipal atenda a esta propositura, cujo benefício será primordial aos munícipes desta comunidade, e solicito aos ilustres edis apoio à presente indicação. Lucimar Alves Soares, vereador do Partido Republicanos. A ordem 9 já foi lida, a ordem 11 foi retirada de pauta, a pedido do autor. A ordem 12, indicação 187/2022, de autoria do vereador Alcione de Amorim Gomes. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta honrada Casa de Leis, indico ao chefe do Executivo Municipal Antônio da Rocha Salles que interceda junto à Secretaria de Obras e Urbanismo para que viabilize a reforma geral da quadra poliesportiva Dois Irmãos, conhecida como Manel Gasolina, na localidade de Itaipava, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 5 de outubro de 2022. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo atender uma tão sonhada reivindicação dos moradores da localidade de Itaipava, proporcionando a estes munícipes um local adequado para a prática futebolística de forma segura e prazerosa. Cabe ressaltar que a prática de atividades físicas traz inúmeros benefícios à saúde, promove o aumento da qualidade de vida e a socialização da comunidade, bem como incentiva crianças e jovens a escolherem o caminho propício do desenvolvimento físico e mental, ao invés da ociosidade. Sugerimos que tal obra seja reformada de forma iminente, devido à sua deterioração, pois com o passar dos anos a quadra necessita de reparos e manutenção, como pinturas, iluminação adequada, novas traves e redes de proteção esportiva para as laterais e parte superior da quadra. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate a propositura, cujo objetivo representa o interesse dos moradores de Itaipava para suas práticas esportivas de lazer, e solicito aos nobres edis apoio à presente indicação. Aí segue abaixo fotos, aí tem uma imagem aérea, obtida, né, do Google Earth lá, uma imagem de onde fica a quadra de areia. Temos fotos tiradas no local das condições precárias que se encontra esse espaço de lazer e esportivo ali em Itaipava, conhecido como Manel Gasolina. Essa é a indicação do vereador Alcione de Amorim Gomes, do PP. Na ordem 13, moção 7/2022, de autoria do vereador Paulo Sérgio de Toledo Costa, tendo como coautor Erasto da Costa Rocha. Moção de aplausos e reconhecimento. A Câmara Municipal de Itapemirim, por intermédio do vereador Paulo Sérgio de Toledo Costa, Paulinho da Graúna e Erasto da Costa Rocha, manifesta votos de aplausos e congratulações a todos os professores das redes municipais e estaduais do país, em especial os do município de Itapemirim. Requeremos a douta mesa, após ser ouvido o egrégio plenário, observadas as formalidades regimentais, sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão, moção de aplausos e reconhecimento a todos os professores das redes municipais e estaduais do país, em especial os do município de Itapemirim. Considerando que no dia 15 de outubro é comemorado o Dia dos Professores e levando em consideração que o papel do professor no processo de ensino é, sem dúvida, fundamental, considerando que a educação é um dos pilares essenciais para o desenvolvimento econômico e cultural de um país, o futuro de uma cidade está nas mãos dos professores, porque se nossa educação for boa, nossos alunos terão um futuro mais promissor. Com isso, esta Casa de Leis, representando os munícipes desta terra, externa respeito e satisfação pelo desempenho de todos os professores das redes municipais e estaduais. Assim,
Ao propormos esta moção, ressaltamos nossa grata satisfação em parabenizá-los. Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2022, Paulo Sérgio Toledo Costa e Erasto da Costa Rocha, vereadores da Câmara Municipal. Na ordem 14, projeto de lei 54/2022, de autoria do vereador Alcione de Amorim Gomes, da denominação de rua Manuel Silveira de Amorim, no bairro Jardim Paulista, neste município. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Manuel Silveira de Amorim a via pública que se inicia próximo à fábrica de blocos do senhor Edson e termina de frente à residência de propriedade do senhor Messias, no bairro Jardim Paulista, neste município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal responsável por fixar placas indicativas no local e oficiar às empresas fornecedoras de energia elétrica, de água e saneamento e aos Correios a existência desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 5 de outubro de 2022. Alcione de Amorim Gomes, vereador do PP. Justificativo. Manuel Silveira de Amorim, morador de Limão, interior de Itapemirim, era casado com Elza Ferreira de Amorim, teve 8 filhos, sendo eles Manuel Ferreira de Amorim, Ézio Ferreira de Amorim, Zenilda Ferreira de Amorim, Maria Isabel Ferreira de Amorim, Cláudio Honor Ferreira de Amorim, Elizabeth Ferreira de Amorim, Simone Ferreira de Amorim Souza e Fernanda Ferreira de Amorim Gomes. Manuel Silveira foi agricultor em Itapemirim, com muito orgulho desta profissão, lhe permitindo sustentar sua família, produzindo alimentos e vivendo com qualidade. Era um bom marido, ótimo pai, exemplo a ser seguido pelos seus familiares, um cidadão honrado e um trabalhador íntegro, merecedor desta justa homenagem. No convívio social, soube privilegiar a retidão e obteve o respeito e admiração dos seus circunstantes. Assim sendo, solicito o apoio dos nobres edis para votarem favoravelmente essa propositura, a qual é apresentada pela sua relevância. Atenciosamente, Alcione de Amorim Gomes, vereador do PP. Temos em anexo a imagem obtida por satélite da referida rua. Temos certidão de óbito do falecido Manuel Silveira Amorim. Temos documentação de identificação de 2 filhos, comprovante de residência dos 2, e o principal, a declaração da família autorizando a denominação de alugueador público no nome do falecido. O projeto está devidamente instruído, vai seguir para o jurídico e após a Comissão de Justiça dar o parecer para retornar à pauta no momento oportuno. Na ordem 15, veto 8/2022, de autoria do Executivo Municipal, ofício do gabinete do prefeito, datado de 4 de outubro. Senhor presidente, encaminha-se a Vossa Excelência o presente comunicado oficial para informar as razões do veto integral do constante no autógrafo de lei oriundo do projeto de lei 46/2022, cuja ementa em verbos, abre aspas, institui o programa de terapias na Secretaria Municipal de Saúde de Itapemirim e dá outras providências, fecha aspas. Sem mais para o momento, reitera-se manifesto de estima e consideração, atenciosamente, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Mensagem. Senhor presidente, ínclitos vereadores, no uso das prerrogativas asseguradas pelo artigo 41, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, resolvo vetar totalmente o projeto de lei 46/2022, que institui o programa de terapias na Secretaria Municipal de Saúde de Itapemirim e dá outras providências, pelas razões a seguir expostas. Projeto, só para refrescar a memória, de autoria do nosso vice-presidente, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa. Em que pese a louvável iniciativa, o projeto de lei em comento apresenta
inconstitucionalidade e contraria a lei orgânica municipal por vício formal de iniciativa, eis que trata de matéria eminentemente afeta as funções exclusivas do chefe do Poder Executivo. Isso porque compete privativamente ao prefeito propor projeto de lei que disponha sobre organização e funcionamento dos serviços da administração municipal, mais especificamente no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, conforme artigo 63, inciso 6º, a linha A, da Lei Orgânica do Município. A função legislativa da Câmara de Vereadores é notadamente típica e ampla, porém residual, atingindo as matérias que não foram reservadas expressa e privativamente à iniciativa do chefe do Poder Executivo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo legislativo, mais especificamente, inobservando aquele que detém o poder de iniciativa legislativa para determinado assunto, apresentará flagrante vício de inconstitucionalidade. O projeto de lei em análise cria o programa de terapias naturais, institui obrigações a serem realizadas por servidores do município, como fiscalizar o fiel e bom cumprimento das terapias, bem como a qualidade dos produtos utilizados, locais de produção e demais procedimentos, matéria totalmente afeta a iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. O princípio constitucional da reserva de administração intenta limitar a atuação legislativa em matéria sujeita à competência administrativa do Poder Executivo. Trata-se de princípio que prestigia a separação dos poderes, com o que se impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência executiva. Daí porque são formalmente inconstitucionais as leis de origem parlamentar que dispõem sobre matéria afeta à organização e ao funcionamento da administração pública. Portanto, o projeto de lei em questão viola frontalmente matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, pois adentra na organização e funcionamento dos serviços da administração municipal, em vilipêndio à disciplina prevista na lei orgânica, relativa às normas de absorção compulsória da Constituição Nacional acerca do devido processo legislativo, elaborada mediante iniciativa da Câmara de Vereadores. As disposições da lei ora atacada versam inequivocamente sobre matéria afeta à organização e ao funcionamento da administração pública local. O Poder Legislativo, ao adentrar na competência do chefe do Executivo, afronta não só o dispositivo já elencado, como também um dos basilares princípios constitucionais que fundamenta o Estado Democrático de Direito, qual seja o princípio da separação dos poderes, que está encartado no artigo 2º da Constituição Federal. Confira-se a propósito o odierno entendimento do STF, Supremo Tribunal Federal, sobre casos análogos. Aí temos aqui um julgado, um recurso 65-3041, agravo regimental de relatoria do ministro Edson Fachin, primeira turma, que é um agravo regimental no recurso extraordinário, ação direta de inconstitucionalidade, vício de iniciativa, lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições, estabelece obrigação a órgão da administração pública, inconstitucionalidade, precedentes, agravo ao qual se nega provimento. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar, que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do chefe do Poder Executivo. Foi lá julgado em 28 de junho de 2016, e é o acórdão eletrônico publicado no Diário em 9 de agosto daquele ano. Segundo o voto do ministro Celso de Mello, na ação direta de inconstitucionalidade número 776, a reserva da administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. Conforme julgado, ação direta de inconstitucionalidade 1391, de relatoria do ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, que diz, parte do julgado, o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do direito
gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Foi lá julgado em 1º de fevereiro de 96 e publicado no Diário 28 de novembro de 97. Ademais, o gerenciamento das competências no âmbito do Poder Executivo Municipal, a organização administrativa das ações e eventos, bem como da prestação de serviços públicos, especialmente os atos que importem no aumento de despesas, como é o caso em análise, são de competência do Poder Executivo, único dos poderes que detém instrumentos e recursos próprios para avaliar a conveniência e a oportunidade da administração pública em cada caso, dentro da ordem normativa vigente, em que pese a manifestação da assessoria jurídica da Câmara Municipal de que não há aumento de despesa, é inequívoco que o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei elenca diversas terapias naturais e, em seu artigo 2º, exige a execução por profissional habilitado, além da fiscalização da execução do tratamento, bem como a qualidade dos produtos utilizados, locais de produção e demais procedimentos que competirá ao município para a execução do programa. E sendo assim, resta cristalino que o projeto de lei, que ora se veta, cria despesa para o Executivo. Aí menciona a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 14, 15, 16 e 17, que fala sobre a necessidade de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. E continua, verifica-se que o projeto de lei foi posto em votação sem qualquer estudo de impacto orçamentário e financeiro, tratando-se de aumento fixo de despesa, vem de encontro à Lei de Responsabilidade Fiscal, estando presente o projeto de lei em desacordo com o princípio da responsabilidade na gestão fiscal. No outro giro, a criação de um programa como este no município deve ser precedida de um estudo apurado pelos órgãos técnicos, com justificativas dos setores envolvidos e responsáveis, levantamentos de dados precisos e coerentes. E, não obstante a inconstitucionalidade acima referida, nada impede que, eventualmente, o Poder Executivo venha apresentar projeto de lei similar, caso constante a necessidade de interesse público subjacente e após correto estudo de viabilidade orçamentária e financeiro. Diante do exposto, com fundamento nos já citados dispositivos legais e com amparo no artigo 63 da Lei Orgânica, o Poder Executivo veta integralmente o autógrafo de lei que institui o programa de terapias na Secretaria Municipal de Saúde de Itapemirim e dá outras providências, sendo que tinha, para o momento, renova o protesto de estima e consideração. Itapemirim, 4 de outubro de 2022, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Apenas um comentário breve sobre o veto. Já é o 8º veto que chega na casa, né? E eu tenho observado que as jurisprudências utilizadas no veto são muito arcaicas, muito antigas. Eu acho que o jurídico da prefeitura precisa ter um pouquinho mais de trabalho para ver umas jurisprudências mais atuais, porque com essas mensagens de veto a Câmara está caindo no ridículo, como se a Câmara fosse meramente aprovadora de projeto. E não é isso que a gente quer da imagem do Legislativo. A gente quer um Legislativo forte. E para ser forte, tem que haver respeito também entre os poderes. É isso, presidente. O expediente termina aqui. Tá, o presidente pediu também que fizesse leitura de dois editais de notificação relacionado ao processo administrativo 31/2022, parecer prévio do Tribunal de Contas, 1/2022, o noticiante é a Câmara Municipal, com endereço pessoa jurídica de direito público devidamente inscrita no CNPJ 31.726.680.000 ao contrário 59, estabelecida na rua Adilis André Leal, sem número, bairro Serramar, Itapemirim. Notificado, a notificação é idêntica, muda algumas coisas que eu vou citar aqui. Os notificados são os senhores Luciano de Paiva Alves, brasileiro, casado, médico, portador do RG 306070, inscrito no CPF 578-260-05787, residente domiciliado na rua Luiz Fernando Reis, número 500, edifício Aquários, apartamento 101, Praia da Costa, Vila Velha, CEP 29.101.120. E também o senhor Tiago Peçanha Lopes, brasileiro, casado, médico, portador do RG 2061926,
inscrito no CPF 109, 198, 127 e 24, residente domiciliado à Rua Canaã, sem número, Praia de Itaoca, Itapemirim. Aí vem o teor da notificação. Pelo presente, fica Vossa Senhoria notificado para que no dia 19 de outubro, na próxima quarta-feira, às 18 horas, irão a julgamento pelo soberano plenário da Câmara Municipal de Itapemirim as suas contas relativas ao exercício financeiro 2017, aí Luciano de Paiva Alves, do período de 1º de janeiro a 28 de abril de 2017, e Tiago Peçanha Lopes, de 29 de abril até 31 de dezembro de 2017, de responsabilidade dos dois, cada um no seu período como prefeito, com apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Fica ainda Vossa Senhoria notificado para efetivo exercício da ampla defesa do contraditório, assegurado o direito de sustentação oral, a tese de defesa oralmente por 10 minutos no uso da tribuna da Câmara no dia do julgamento. Itapemirim, 6 de outubro de 2022, José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal, e Paulo Sérgio Toledo Costa, vice-presidente da Câmara Municipal. Gostaria de fazer um comentário breve sobre esse processo. Temos que tomar todo o cuidado de não atropelar o rito proposto, sob pena de o julgamento da Câmara ser derrubado pela Justiça. Também quero acreditar que não existe nenhum conluio, como se fosse uma forma de pagar o apoio recebido em 2022 para tentar ajudar os dois ex-prefeitos condenados e cassados. Nós temos que ter seriedade no julgamento das contas. Qualquer nulidade posterior pelo Judiciário vai ser interpretado mal pela população. Quero acreditar que não tem nenhum vereador aqui querendo passar a mão na cabeça de ninguém, nem querer atropelar rito para provocar nulidade posteriormente. É só isso, presidente. O material de expediente terminou aqui. Terminado o material de expediente, passamos à ordem do dia. Nós não temos o pequeno e grande expediente, temos 30 minutos para a discussão da LDO. Aí a gente vai ter 30 minutos da discussão da LDO. Peço ao secretário que faça a leitura do material da ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos o projeto de lei 30, projeto de lei 30/2022, que é do Poder de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2023 e da outras providências. O projeto teve umas alterações de anexo. Esse projeto da LDO, gente, ele foi dado publicidade em 7 de junho, na 19ª sessão ordinária, em 7 de junho de 2022. Foi encaminhado para o jurídico. O jurídico emitiu o seguinte parecer: trata-se de projeto de lei de autoria do prefeito municipal em exercício, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 do município de Itapemirim, da outras providências. Na 19ª sessão ordinária de 7 de junho,
projeto foi lido e dado publicidade. A priori, antes de adentrarmos a análise do projeto de lei complementar, observa-se que o mesmo está redigido em termos claros, objetivos, concisos, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito pelo prefeito, além de trazer assuntos suscitamente registrados na emenda. É importante ressaltar ainda que o subscritor articulou justificação por escrito, atendendo a preceito regimental. A distribuição textual encontra-se nos moldes exigidos pela técnica legislativa, razão pela qual não necessita de qualquer alteração. Ademais, não há nenhum outro óbice de ordem técnico-formal existente, razão pela qual merece a matéria a consideração da agilidade no tocante a tais aspectos. Em relação à iniciativa legislativa, a referida proposição não apresenta qualquer obstáculo, uma vez que se encontra em consonância com o artigo 63, inciso 8º da Lei Orgânica do Município. No que tange o prazo para encaminhamento da proposição, foi observado que preconiza o artigo 222, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, vez que protocolizado na data de 31 de maio. A Lei Complementar 101 de 2000, por seu artigo 4º, versa sobre a LDO, que, como nos ensina Eli Lopes Meirelles, abre aspas, deverá dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho nas hipóteses legais, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, fecha aspas. Quanto aos elementos que compõem a LDO, encontram-se elencados no artigo 165, parágrafo 2º da nossa Carta Magna, a saber, artigo 165 da Constituição Federal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Capítulo 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Planejamento, seção 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 4º, e seus acessórios impõem, além dos requisitos constitucionais, requisitos essenciais para a elaboração deste ato normativo, como, por exemplo, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenhos, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, anexo de metas fiscais e anexo dos riscos fiscais. Nesta proposição, como forma de cumprir os requisitos legais, foram juntados os seguintes anexos: metas anuais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência social, RPPS, projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, estimativa e compensação da renúncia de receita, margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, demonstrativo de metas e prioridades da administração municipal, total das receitas e memória de cálculo, receita primária e memória de cálculo, lista de avaliação de cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, anexos referentes à audiência pública realizada em 30 de maio de 2022. Contudo, dentre os anexos juntados à proposta, não consta o anexo referente aos riscos fiscais previsto no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, razão pela qual, desde já, opino no sentido de oficial Poder Executivo para juntar à proposição o anexo de riscos fiscais. Considerando que o tema objeto da proposição trata de matéria que envolve conhecimentos contábeis, que essa Procuradoria não dispõe e recomenda-se, de início, que a proposta seja analisada pela diretoria contábil financeira desta Casa Legislativa, para que manifeste sobre a adequação do projeto aos ditames legais acima indicados. Insta a frisar que pode ainda a Câmara de Vereadores, com o objetivo de aprimorar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, apresentar emendas, desde que compatíveis com o plano plurianual, como prescrito impositivamente pelo parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição Federal, situação em que, considerando a aprovação recente da emenda à Lei Orgânica do Município de Itapemirim, dispondo sobre emendas impositivas dos vereadores, faz-se oportuno prever na LDO
Sem delongas, verifica-se a necessidade de manifestação expressa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também da Comissão de Finanças e Orçamento, pautado nos artigos 79, parágrafo 1º e 80, ambos do regimento interno da Câmara Municipal. Salienta-se a importância dos nobres edis analisarem com atenção os anexos constantes do projeto de lei, uma vez que tais anexos fixarão as metas e prioridades da administração pública municipal, as metas fiscais e riscos fiscais. Significa dizer, todos os objetivos da administração para o ano 2023 estão contemplados nos anexos do projeto. Lembrando que a emissão de parecer por esta Procuradoria Legislativa não substitui o parecer das comissões especializadas, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constitui sim manifestação efetivamente legítima do Parlamento, razão pela qual a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor e soberano juízo, das comissões e plenário desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após preencher os requisitos e saneado o processo, opino em favor de seu prosseguimento, é como opino Itapemirim, 1º de julho de 2022, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral Legislativo à época. Seguido o projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Cumprindo os trâmites legais em atendimento ao artigo 79 e parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Colejur, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando minuciosamente o projeto de lei em tela, não há qualquer óbice quanto ao aspecto jurídico legal, corroborando com parecer jurídico favorável exarado. Assim, a aludida proposição merece parecer favorável desta comissão. Voto da comissão. Essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, opinando pelo regular prosseguimento do processo legislativo. Itapemirim, 7 de julho de 2022, vereador Erasto da Costa Rocha, presidente e relator da Colejur, vereador Alcione de Amorim Gomes, vice-presidente da Colejur, e vereador Lenildo Henriques, membro da Colejur. Seguido o projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Em atendimento ao artigo 80 e parágrafo do regimento interno, a comissão dá o seu parecer. Cabe à Comissão de Finanças e Orçamento opinar obrigatoriamente em todas as matérias de caráter financeiro. O parecer jurídico já exarado nos autos é favorável à presente proposição, desde que observadas as recomendações feitas. Voto da comissão. Essa comissão requer o parecer da assessoria técnica contábil desta Casa, a fim de verificar sua regularidade. Itapemirim, 7 de julho de 2022, vereador Alcione de Amorim Gomes, presidente da Cofinor, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Cofinor, vereador Renildo Nascimento Peçanha, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Foi encaminhado à gerência contábil o projeto. Em atendimento ao pedido formalizado pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, seguem algumas considerações técnicas. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária, de que trata o artigo 22, parágrafo único, inciso 1º, da Lei 4.320 de 64, deverá conter todos os anexos exigidos na legislação vigente, nas formas especificadas no artigo 1º do projeto de lei em tela. Equilíbrio entre receitas e despesas. O total da receita é igual ao total da despesa, respectivamente, sendo respeitados os princípios do equilíbrio e da transparência, conforme podemos observar nos demonstrativos receita e despesas, em conformidade com a portaria número 553 de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional. A base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos 3 exercícios anteriores e das previsões para 2023, 2024 e 2025. Os recursos estimados na lei orçamentária para o exercício 2023 deverão se destinar preferencialmente para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos do PPA, Plano Plurianual 2022-2025, não se constituindo, todavia, em limitação à programação das despesas. Critérios e formas para a limitação de empenhos. O artigo 44 estabelece normas e limitações de empenho, não podendo, assim, ser ultrapassado o limite de endividamento definido em legislação pertinente. Artigo 31, parágrafo 1º,
inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. O artigo 39 estabelece a forma de acompanhamento de controle de custos e avaliação de resultados dos programas, conforme descrito no artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. O artigo 30 trata dos critérios para transferências de recursos do Tesouro Municipal para entidades públicas e privadas, conforme artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Os anexos e demonstrativos de metas fiscais atendem os termos citados. Os demonstrativos e anexos de riscos fiscais também atendem os termos citados. O orçamento para o exercício financeiro 2023 abrangerá os poderes legislativo, executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras que receberem recursos do Tesouro Municipal e da Seguridade Social e seguirá em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Atenciosamente, Gelson Pereira da Silva, gerente contábil da Câmara Municipal. Seguido, o projeto volta à Comissão de Finanças e Orçamento, após o parecer da gerência contábil, que a comissão entende que a presente proposição deve ser aprovada desde que observadas as recomendações do parecer jurídico e observadas as considerações da assessoria técnica contábil desta Casa de Leis. Itapemirim, 7 de julho de 2022, vereador Alcione de Amorim Gomes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente, e vereador Renildo Nascimento Peçanha, membro. Na sessão ordinária de 13 de julho do corrente ano, o projeto foi colocado na ordem do dia para discussão e votação. O anexo de riscos fiscais que estava pendente, o Executivo encaminhou naquela oportunidade, foi inserido no processo. Na 24ª sessão ordinária de 13 de julho, esse humilde vereador, secretário da mesa, pediu vista do projeto de lei, foi concedido vista naquela ocasião. Em 18 de julho, o projeto retorna à presidência e a presidência dá ali um despacho em obediência ao disposto no artigo 222 da Lei Orgânica Municipal, que diz que, para as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e o orçamento anual do município, a administração pública obedecerá as normas seguintes. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias será encaminhado até 31 de maio de cada exercício e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Considerando mais da metade do prazo decorrido de apreciação da referida matéria legislativa e com fulcro no parágrafo único, inciso 1º do artigo 152 do Regimento Interno, nestes termos, o regime de urgência simples será concedido pelo plenário por requerimento de qualquer vereador, quando se tratar de matéria de relevante interesse público ou de requerimento escrito que exigir por sua natureza a pronta deliberação do plenário. Parágrafo único. Serão incluídos no regime de urgência simples, independentemente de manifestação do plenário, as seguintes matérias: a proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, a partir do escoamento de metade do prazo que dispõe o legislativo para apreciá-la. É o caso em comento, por isso que o LDO hoje está em regime de urgência para discussão e votação única. Inclua a presente proposição para discussão e votação única na sessão do dia 20 de julho de 2022. Aí temos aqui, estava na pauta dessa sessão do dia 20 de julho, aí chegou na Câmara um ofício do Executivo Municipal solicitando a retirada, através do ofício 136/2022, processo 568/2022, na 25ª sessão ordinária de 20 de julho, foi retirada de pauta a LDO, a pedido do Executivo Municipal. Aí, equivocadamente, foi arquivado, aí o Executivo mandou um outro ofício pedindo desarquivamento, ofício 159/2022,
e mandou recentemente para a Câmara anexos, alterou os anexos da LDO. O presidente da Casa, em 5 de outubro, ele fez um despacho eletrônico no projeto de lei da LDO, encaminhando ofício PMI 241/2022, processo 834/2022, encaminhado pelo Executivo, com anexos substitutos para o projeto de lei, não alterou a redação, alterou os anexos. Após publicidade do referido processo em sessão plenária do dia 5 de outubro e juntada realizada no projeto de lei da LDO, o presidente encaminha o mesmo projeto para novo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, dando sequência ao rito de tramitação. Existe um parecer jurídico mais recente, já que o processo está desde maio na casa, então existe um trâmite mais longo, até porque teve mudança de presidência, teve mudança de comando e tudo mais. O parecer jurídico diz o seguinte: a Procuradoria-Geral foi provocada a exarar parecer sobre o projeto de lei 30/2022, que é o que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro do próximo ano, 2023. Inicialmente foi proferido o parecer da Procuradoria-Geral do Legislativo, devidamente fundamentado às folhas 116 e 118, opinando favoravelmente ao projeto de lei. Vislumbra-se que, em virtude do ofício 136/2022, o Poder Executivo solicitou que o projeto de lei 30, que estava em regime de urgência, fosse retirado de pauta, divergindo do disposto no artigo 222 da Lei Orgânica Municipal. O artigo 222 da Lei Orgânica já foi lido, né, que o prazo para enviar a LDO é até 31 de maio e tem que entregar aprovado para o Executivo para a sanção até o final do ano. Ato contínuo, o autor do projeto requereu o desarquivamento da matéria legislativa por meio do ofício 159/2022. Sucede que o projeto de lei não foi alterado, ocorrendo apenas as alterações nos anexos, que tecnicamente poderiam ser realizados mediante emendas. É o breve relatório. Parecer: feitas essas considerações, a Procuradoria-Geral opina que o projeto deve ser encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para análise da admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira, emitindo o respectivo parecer sobre o mérito da matéria de sua competência, no caso a LDO. Quanto à competência da Comissão de Finanças e Orçamento, está lá previsto no artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno, todas as matérias de caráter financeiro têm que ter opinamento da Comissão de Finanças e Orçamento. Ressalta ainda, em consonância com o disposto no artigo 152, parágrafo único, inciso 1º do Regimento Interno, tendo em vista a urgência da apreciação da matéria, a possibilidade de tramitação em regime de urgência simples, conforme disposto abaixo. Já foi lido também o artigo 152, que fala lá que serão incluídos no regime de urgência simples, independente da manifestação do plenário, as seguintes matérias: a proposta orçamentária, a proposta das diretrizes orçamentárias, plano plurianual, a partir do escoamento de metade do prazo de que dispõe o Legislativo para apreciá-lo, que é o caso que está acontecendo. Diante do exposto, com as considerações apresentadas, face à inexistência de óbices, opina esta Procuradoria pela tramitação do projeto de lei, ratificando o parecer anterior. É o parecer Itapemirim, 6 de outubro de 2022, Aline de Oliveira Rodrigues, Procuradora-Geral Legislativa. Seguido, o projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças, que, cumprindo os trâmites legais prescritos no Regimento Interno, no artigo 80, inciso 4º, emitiu o seguinte parecer: cabe à Comissão de Finanças e Orçamento opinar obrigatoriamente em todas as matérias de caráter financeiro. O parecer jurídico exarado anteriormente nos autos é favorável à presente proposição, desde que observadas as recomendações feitas acerca dos anexos que foram juntados pelo Executivo Municipal. Assim, esta comissão requer o parecer da Assessoria Técnica Contábil desta Casa de Leis, a fim de verificar sua regularidade. Itapemirim, 6 de outubro de 2022, vereador Alcione de Amorim Gomes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente, vereador Renildo Nascimento Peçanha, membro. A gerência contábil, em 10 de outubro de 2022, recente,
deu ali o seu opinamento. Parecer técnico sobre conformidade do projeto de lei orçamentária anual. Na verdade, não é lei orçamentária anual, né? É lei de diretriz orçamentária. Prezados senhores, em análise ao projeto encaminhado a esta Casa de Leis para apreciação, concluímos o que segue. Os demonstrativos da LOA apresentam equilíbrio entre receita e despesa. A proposta está em conformidade com os totais das receitas e despesas apresentados no projeto de alteração LDO, válida para o exercício 2023. A proposta está em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025. A proposta está respeitando os princípios orçamentários estabelecidos na Lei Federal 4.320/64 e da Constituição Federal. São eles: unidade, totalidade, universidade, anualidade, periodicidade, exclusividade, equilíbrio, legalidade, publicidade, especificação, não afetação de receitas. Atenciosamente, José Geraldo Oliveira Mion, gerente contábil. A Comissão de Finanças, diante do parecer da gerência contábil, entende que a presente proposição deve ser aprovada, haja vista as recomendações do parecer jurídico, juntamente com as considerações da assessoria técnica contábil desta Casa de Leis. Em 10 de outubro de 2022, vereador Alcione de Amorim Gomes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente, vereador Renildo Nascimento Peçanha, membro. Considerando o prazo prescrito no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa para apreciação da referida propositura, o presidente inclui a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para discussão e votação única nessa 37ª sessão ordinária de 13 de outubro de 2022. Senhor presidente, antes de adentrarmos na discussão única e votação do projeto da LDO, nós temos aqui um projeto de emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, acrescenta o capítulo 7 do regime de execução das programações incluídas ou acrescidas por emendas parlamentares individuais impositivas. Artigo 54. O regime de execução estabelecido neste capítulo tem como finalidade garantir a efetiva entrega à sociedade dos bens e serviços decorrentes de emendas parlamentares, independentemente de autoria, de acordo com o artigo 114-A da Lei Orgânica do Município de Itapemirim. Parágrafo 1º. Os órgãos de execução devem adotar todos os meios e medidas necessários à execução das programações decorrentes de emendas de que trata esta seção. Parágrafo 2º. A aplicação dos recursos reservados ao financiamento de ações e serviços públicos, conforme determinados pela Emenda à Lei Orgânica 1/2022, emendas impositivas, deve ser feita com destaque dos objetivos e metas alocados, assim como com a classificação programática de todas as emendas apresentadas, para que os autores possam ter a devida clareza tanto da alocação quanto da execução. Artigo 55. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes de emendas de que trata esta seção, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 114-A da Lei Orgânica do Município de Itapemirim. Parágrafo 1º. Considera-se execução equitativa a execução das programações que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 114-A da Lei Orgânica do Município de Itapemirim. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende cumulativamente o empenho e o pagamento, de acordo com o artigo 114-A da Lei Orgânica do Município de Itapemirim. Justificativa. A presente proposta visa incluir emenda ao projeto de lei de diretriz orçamentária 30/2022, para adequação da emenda à Lei Orgânica do Município, que inclui o artigo 114-A. A presente emenda ao projeto de LDO tem o objetivo de incluir um capítulo que disciplina o regime de execução das programações que serão incluídas ou acrescentadas por emendas impositivas dos parlamentares, aqui nominado orçamento impositivo,
no âmbito do município de Itapemirim. As emendas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual, nas quais os agentes políticos procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. Salienta-se que, quando esses recursos não são aplicados ou repassados conforme compromisso assumido pelo vereador, a situação torna-se desconfortável e sua imagem fica desgastada perante a comunidade. Não raras, às vezes, os recursos são aplicados em obras de menor relevância para a população, sendo o orçamento impositivo um instrumento que visa diminuir essas ocorrências. Desta forma, as emendas propostas pelos vereadores terão a obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as necessidades reais de atendimento à população, visto que são representantes dos munícipes e conhecem as realidades locais, principalmente na área da saúde, em que a emenda à lei orgânica reserva 50% dos recursos orçamentários e financeiros. Após a aprovação desta proposta de emenda ao projeto da LDO, Lei Orçamentária Anual deste município precisará ser alterada a fim de recepcionar a questão do orçamento impositivo. Frente às razões descritas acima, bem como enunciados propostos como os positivos impactos no nosso município, rogo a aprovação desta proposição pelos nobres pares. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 7 de julho de 2022, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador da Câmara Municipal. Então, essa é a emenda. Primeiro se discute a emenda, depois se discute o projeto com as emendas. Por isso que eu fiz leitura da emenda primeiro, agora. Emenda é em discussão única. Vereador Paulo. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, essa emenda na lei orgânica, ela originou de uma alteração que essa casa fez na lei orgânica do município, onde foi discutido no início do ano, e nós incluímos na lei orgânica, e precisou de 2/3 dessa casa, incluiu o artigo 114A na lei orgânica. Para que o município venha trabalhar com essas emendas impositivas, é necessário que inclua esse capítulo na lei de diretriz orçamentária e, futuramente, quando formos apreciar a LDO, a LOA, também sofra algumas emendas. Então, para que possamos fazer as nossas emendas na lei orçamentária, é necessário que essa casa aprecie e aprove essa emenda na lei de diretriz orçamentária. Se vai ser feitas as emendas na LOA ou não, isso vai ser discutido lá na lei orçamentária. Mas para que ela possa receber as emendas dos novos vereadores, é importante e necessário que essa emenda seja apreciada pelos novos vereadores, seja aprovado, caso os vereadores assim decidam. Essa foi a emenda apresentada, devido àquela alteração que nós fizemos na lei orgânica do município. Emenda em discussão única. Emenda em votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam como está. Aprovado. Projeto LDO com emenda, junto com a emenda, em discussão única. Senhor a presidente, emenda e o projeto todo com emenda. Senhor presidente, diante desse cenário que nós estamos vivendo num município que acaba um ano e entra o outro devendo, com dívidas. Ou seja, nós estamos encerrando um exercício financeiro e começando um outro exercício, um orçamento. Nós estamos vivendo, nos últimos 10 anos, na verdade, os últimos 10 anos tem sido dessa forma. Encerra um exercício financeiro com dívida e já entra com o orçamento do ano subsequente com uma parte comprometida com o pagamento dessas dívidas. Nós estamos percebendo que as leis orçamentárias, vereador Estevão,
elas têm sido tratadas como se fosse um projeto de lei comum, qualquer um outro. Não estão dando uma atenção devida às leis orçamentárias. Um problema sério que estamos vivendo na pele: superestimação de receita. Quando se superestima a receita, e essa receita não acontece, isso acaba entrando no final do ano em dívida. Então, são erros grosseiros de projeção que estão comprometendo o orçamento público municipal. Eu confesso para os senhores que a minha cabeça está cheia de nó. Eu não sei mais o que eu faço, porque a gente vivencia isso tudo. Se a Câmara não aprova o orçamento, o município já começa o ano todo travado, essa é a verdade, usando 1/12 do orçamento do ano passado. A gente sabe disso tudo, mas acontece que os alertas são dados inúmeras vezes pela Câmara Municipal. E não adianta mais falar. O orçamento chega na Câmara feito a facão, cortado a facão. Eles não dão atenção devida às leis mais importantes que tem, que é a diretriz orçamentária, o orçamento anual e o PPA. Vira e mexe, tem que alterar anexo, tem que alterar isso, alterar aquilo, tem que suplementar, enfim. Eu não quero mais fazer parte desse petecaço. Joga a peteca para lá, joga a peteca para cá, batata quente para lá, batata quente para cá. Então, LDO, LOA, eu particularmente, eu vou abster meu voto, não vou votar, porque eu tenho vergonha, presidente. É impossível que entra prefeito, entra gestor e sai gestor. E as leis orçamentárias chegam nessa casa da forma que chega. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos começar o ano que vem, o primeiro trimestre, Cezinha, já vai ter secretário bufando sem dotação. É triste falar isso, mas nós estamos herdando gestões irresponsáveis ao longo do tempo. E eu não quero mais ser meramente aprovador de projeto, balançar a cabeça e falar que está certo. Até porque a linguagem é muito técnica. Os anexos já vêm em letras minúsculas, pequena. Desse tamanhozinho, os anexos. E a parte mais importante do projeto são os anexos. As metas da administração, risco fiscal, meta fiscal, as prioridades estão tudo ali. Eu, particularmente, eu vou me abster de votar na questão da LDO, presidente. Somente essa colocação. Vereador Cezinha, e registrar na votação a abstenção de João. Senhor presidente, eu vou pegar um pouco da fala do João, que realmente é o que tem acontecido, né? Sobreestimando aí o valor. Ano passado foi 526 milhões, deve bater na casa dos 400 e pouco aí, está faltando já o orçamento. Mas discordar só em algum momento que o gestor, João, ele sabe o que está entrando de acordo com o mês. Por mais que ele faz essa grande objeção de que vai vir muito recurso, as entradas estão dizendo como que vai ser o caminhar dali para frente. Então, gastar de acordo com o que vai entrando. O que não pode acontecer é a gente chegar, por exemplo, de uma reunião agora com o secretário de saúde e ficar constatado que no mês de junho já tinha se gastado 63 milhões de um orçamento de saúde, onde estava previsto 72. Não fecha a conta. Não dá. E até em julho você gastou aí quase 80, muito mais da metade, sobrando aí 9 milhões praticamente para o resto da metade do ano. Isso é irresponsabilidade. E uma irresponsabilidade muito grande com aquilo que a gente, com a previsão, com aquilo que realmente começa a virar uma realidade. Até o momento está previsto, pode até superestimar aquilo, mas com a entrada do passar dos anos, começa a se tornar uma realidade. Então os gestores precisam nesse momento, atentar para que a conta não vai fechar. Né? E nada, infelizmente, nada está tão ruim que não possa piorar. E é o quadro, é o cenário com que a gente vai ver nos próximos meses aí. Mediante ao orçamento,
Eu fiz a colocação aqui, na semana passada, de que a gente aprovaria sim, eu entendo que precisa ser aprovado, e que mediante ao que o prefeito, campanha, junto com os pescadores, ele prometeu, o orçamento que foi destinado à pesca, ele estava muito abaixo, muito aquém do que deveria ser feito. E logo que saí daqui, procurei o secretário da Pesca, o Persim, muito bem recebido, agradeço ao Persim, né? Perguntei a ele se ele foi consultado, ele falou que ele tinha uma conversa assim, falado com o doutor Antônio, que teria uma conversa sobre a situação do orçamento da pesca, mas nesse meio se perderam, e ele não passou o valor que ele queria, ou seja, não teve aquela conversa. Houve um diálogo, houve um princípio, né, de conversa. Até parabenizo o prefeito por, pelo menos, iniciar essa conversa, ainda que não teve, mas procurou, né, na correria daqui de lá, não teve tempo. E o Persim, um garoto jovem, promissor, cheio de projetos, e eu perguntei a ele, Persim, e aí o orçamento? Ele falou até uma coisa mais alta, mas ele falou assim, até hoje, até uns 5, nos ajudaria a colocar aquele projeto, as ideias dele. Então, vou fazer uma alteração aí, fazer uma emenda no caso, para que o projeto, para que o orçamento para pesca, ele seja melhorado nessa casa aí, dos 5 milhões. E lembrando também, quero fechar minha fala aqui, que o orçamento previsto no ano passado para a saúde foi de 72 milhões. Segundo o levantamento do secretário, que hoje nos atendeu muito bem, gostaria de agradecê-lo aqui, né, pela posição dele em nos mostrar os dados, porque nós fomos lá para saber relacionado ao consórcio e o hospital. Então, ele fez um apanhado de coisas e nos mostrou como pegou a secretaria e como ela está. Só o contrato com a Santa Casa, 3 contratos, e o consórcio, e a folha de pagamento estourava os 72 milhões. Ou seja, não sobrou orçamento para carro, para gasolina, para remédio, para fralda, nada. E hoje, o orçamento foi acrescentado mais 5 milhões. Não é isso, Renildo? Foi para 77, que eu ainda acho que é muito baixo. Muito baixo diante da situação que a saúde nossa está vivendo. Sabendo-se já que nós estamos devendo aí, segundo o levantamento, 9 milhões. Não vai entrar dinheiro para nós quitarmos isso até o final do ano. Ou seja, como o vereador João falou, muito bem falado, já vai acumulando, já vamos entrar devendo. E só Deus sabe como que será a nossa saúde. A saúde, o dinheiro reservado para a saúde do nosso município. Então, foi pedido um remanejamento de 80%, não foi isso? Achei muito, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Por pensar hoje na saúde, na saúde da nossa saúde, que está na UTI, vamos dizer assim, se não puder remanejar o bastante, é capaz de nós fecharmos a saúde e ela não poder ser feito nada, se não tiver um remanejamento, não vou falar pelo menos 80%, mas uma margem boa para que possa melhorar isso, porque eu acho muito pouco. Não estou aqui para opinar como eu fiz na pesca, mas eu acho 77 milhões muito abaixo do que a saúde está precisando e que já está devendo. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo. Senhor presidente, antes de iniciar a discussão da LDO, eu queria agradecer a presença de algumas pessoas que estão aqui hoje. O senhor Dalmin, Sérgio Rodovalho, a Thaís, Matheus. Quando o Bibico for candidato a prefeito, ele vai ser meu assessor. Quero agradecer a todos aí, os tratoristas que estão presentes. E quero fazer uma fala aqui, senhor presidente, para não deixar passar em branco, justamente sobre os boatos que estão falando sobre a terceirização da mão de obra do município de Itapemirim. Eu quero deixar registrado aqui nessa casa que esse vereador, e acredito que os demais vereadores, são contrários à terceirização do serviço de tratorista, operador de máquinas, motorista e auxiliar de serviço público. Essa matéria já passou nessa casa aqui anos anteriores, os vereadores já se posicionaram quanto a essas categorias, defendemos aqui naquela época, e hoje ouve-se falar muito em terceirização.
Nós temos aqui alguns tratores quebrados, outros funcionando, mas dizer para os senhores vereadores e mandar um recado: esse vereador é totalmente contra a terceirização desse serviço. Eu vejo que alguns secretários estão enfiando na cabeça do prefeito, que eu acredito que ele não tem a intenção de terceirizar esse serviço, para que terceirizar seria a solução do problema de Itapemirim. Mas, na realidade, senhores, grave o que eu estou falando, terceirizar serviço de operadores de máquinas, tratorista, motorista e auxiliar de serviço público é uma covardia com essa categoria que vem lutando ao longo dos anos para que o município de Itapemirim ainda respire. Então, sou contra totalmente a essa terceirização. Fica registrada a minha fala. Em relação... Obrigado, senhores. Em relação ao orçamento, a lei de diretriz orçamentária, tivemos reuniões essa semana, durante a semana, 4 vereadores puderam ir, até porque os demais não foi possível ser convidados, porque foi uma reunião marcada de última hora. O Carlinhos de Brito até me ligou, né, eu já estava na reunião, mas foi feita uma reunião hoje convidada pelo vereador Renildo. Foram convidados todos os vereadores, tivemos ali 8 vereadores nessa casa de leis nessa reunião, e vimos ali a situação caótica que está o orçamento do município. Ficamos ali alguns minutos tentando pensar, junto com o secretário de saúde e toda a equipe, como fazer para resolver a situação financeira do município. Saímos dali sem chegar a essa conclusão. Eu tenho certeza que outras reuniões serão marcadas para tratar desse assunto. Quando as leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, o PPA chega a essa casa de leis, os vereadores, eles fazem o papel deles. As comissões se reúnem, votam, cobram informação que estão faltando, só que depois que é aprovado pela essa casa e essa lei vai para o Executivo Municipal, os vereadores ficam um pouco impossibilitados de gerir esse orçamento. Quem vai gerir esses orçamentos são as pastas. Aí eu vejo que faz empenho, cancela empenho, faz empenho só para pagar uma nota, cancela empenho novamente, e chega no final do ano, essa conta chega. E é o que está acontecendo hoje no município de Itapemirim. Então, sinceramente, os vereadores, as ferramentas que nós temos hoje, não são ainda compatíveis com o grau de dificuldade que tem o orçamento público hoje. Mas nós temos servidores, a prefeitura ela tem aí um quadro de servidores capacitado para gerir o orçamento do município. E esperamos que seja feito com muita responsabilidade, porque a lei orçamentária é que vai gerir toda a vida financeira do município de Itapemirim. Eu vejo a preocupação de alguns vereadores, o vereador César ficou ali, né, desesperado com a situação que viu. O orçamento é estimado e, na realidade, entra no caixa da prefeitura 80%, 70% do orçamento que é estimado. Então, por que não faça a estimação correta, conforme o vereador João vem falando, que ao longo dos anos faz um copia e cola e manda para cá. Quando chega o final do ano, fica aquele desespero para que as contas não batem. Eu vejo, César, que nem 80% da suplementação, que sempre foi muito nessa casa, no ano passado, nós votamos 5% de suplementação. Hoje, se desse 100% de suplementação, não resolveria a situação orçamentária do município. E você sabe o que vai acontecer? Talvez não seremos nós que vamos julgar, mas daqui 3, 4 anos, a conta desses gestores vão chegar aqui na casa, reprovadas. Não, nós que sabemos a situação, possivelmente não estaremos aqui para julgar, serão outros vereadores que estariam aqui para julgar, sem saber o que realmente aconteceu, e esses gestores que assumiram a pasta, hoje, inocentemente, vão pagar esse preço. Vão pagar esse preço. Porque não foi eles que geriram o recurso de janeiro até a data que assumiram. Então, deixo aqui, né, a minha indignação em relação a como é executado o orçamento do município, mas não posso deixar de apreciar o orçamento, a lei de diretriz orçamentária. Emenda e projeto em discussão única.
Emenda e projeto em discussão única. Emenda e projeto em votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam como está. Aprovado e registrando a abstenção do vereador João. LDO aprovada, a emenda também foi aprovada e, graças a Deus, a gente espera que essas coisas futuramente sejam, né, sancionadas, resolvidas. Agora, quando se fala em orçamento, a gente tem um orçamento, você tem, por exemplo, que falou aqui, né, de X, por exemplo, 500 milhões, e de repente não chega a 500 e você não vai poder gastar 500, ou se gasta 500 vai ficar devendo, né, porque você não chegou o dinheiro. Então, porque nós temos receita, né, porque é a receita que entra, e despesa. Então, tem que bater a receita com a despesa. Mas é papel também do gestor que vai ter que fazer isso aí. Cezinha. Eu fiz uma proposta em cima do aumento do orçamento da pesca para 5 milhões. Chegou a ser discutido, votado? Não, aí vai discutir na LOA. É na LOA. Na LOA. Obrigado, presidente. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão e até a quarta, se Deus quiser. Nosso muito obrigado a todos e que Deus nos dê sabedoria para conduzir as nossas vidas.